Olá, algumas profissões nos abraçam pelos primeiros elementos cognitivos. A gente produz as nossas trajetórias e talvez nem se dá conta lá de quando acontecem essas nossas escolhas nas trajetórias da vida, de que elas já estavam conosco desde a origem. O Câmara Livre toda semana compartilha com você histórias de trajetórias de vida e modos de reflexão sobre nossos processos de escolha, para compartilhar com você nesse ambiente público, para rádio e televisão, as nossas próprias reflexões. Daniela Aparecida Rodrigueiro nasceu em São Paulo, conviveu até por volta dos 10 anos e depois, em função dos destinos e das escolhas da trajetória da família, foi com a mãe para Jaú e lá percorreu ao mesmo tempo uma série de questões. Mas para não interromper esse nosso tempo, obrigado por nos atender aqui no Câmara Livre. Eu fico muito feliz com o convite, é uma honra, acompanho bastante vocês. E fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo de alguma forma. Daniela, nós temos, de alguma forma, uma memória afetiva de infância, que é um cheiro, uma cor, um ambiente, um local, um objeto, ou alguma lembrança que nos marca. Quando você olha para isso, especificamente em memória afetiva de infância, em qualquer das fases, o que ele vem? Parque Antártica. Sempre. Ponte do Limão. Sou bastante vinculada, não só por uma questão de uma escolha de um time que faz parte da minha vida, mas aí sim também uma memória afetiva e é uma forma de estar muito próximo ao meu pai, que eu perdi muito cedo, que era um palmeirense, assim, extremamente apaixonado. Então, essa paixão também é uma forma de me conectar a ele, sempre foi. As suas raízes de árvore genealógica aqui do Rodrigueiro, pai e mãe, enfim, estão presentes aonde? De que descendências aqui? Somos italianos, né, de pai e mãe. Tem uma avó espanholinha aí no meio do caminho, né, braba, mas a família é basicamente italiana. Tá. Que imagem você tem de lembrança da sua adolescência e juventude em Jaú, ao mesmo tempo que logo aos 17 anos já estava dentro do sistema policial, investigatório e ao mesmo tempo fazendo faculdade de Direito? A minha época de adolescente em Jaú foi uma época onde eu me dediquei muito ao esporte. Então eu jogava e aí a minha vida de adolescente foi dentro de um ginásio de esportes. Essa é a minha lembrança. Treinando muito, com muitas dores, com aqueles treinamentos absurdos que se fazia antigamente, mas sempre muito vinculada a isso, a questão do esporte, basicamente. Então eu fui uma adolescente muito correta, porque eu era muito regrada por conta do esporte. E aí isso me colocou muito rapidamente também no cenário da faculdade. Então, com 17 anos já tinha conseguido entrar na faculdade. Foi uma escolha da minha mãe, a Ite. Fez o colegial lá em Jaú? Eu fiz o colegial em Jaú. Aí eu passei em Londrina e passei em Bauru. E eu, obviamente, queria sair de casa, como todo adolescente, né, jovenzinho. Mas foi uma escolha da minha mãe. Não, você vai, foi quase uma ordem. E eu sempre acolhi muito as intuições da minha mãe, né? As que eu não acolhi foram péssimas, mas as que eu consegui escolher, aceitar as escolhas delas, intuições, e foi uma das melhores escolhas que eu tive, porque pude ficar em casa, pude ficar próxima dela, cuidar das minhas irmãs e efetivamente traçar o que eu queria. Então, logo 17 para 18 anos, 17 anos eu já estava na faculdade, 18 anos já pude prestar o concurso de ingresso para a Polícia Civil e aí com 18 anos eu já era investigadora. Dona Maria gerou 3 irmãs, você qual posição? Eu sou a do meio, 3 professoras, a Denise é a mais velha, professora de Física, e a Débora é a mais nova, é geneticista. Legal, você nos contava aqui que as nossas escolhas e no tempo do caminho, às vezes a gente, por isso que é importante trocar esses recortes de vida, né? Elas nos indicam depois, ou ao longo das escolhas mesmo, os passos. A gente comentava que é de uma geração que nasceu sobre o final, ou meio, né, do meio para o final da ditadura, mas cresceu jovem adolescente passando pela redemocratização. Então foi dar o sentido de cidadão, de ser humano, das primeiras ideias sobre o que é país, nação e conceito ao longo do caminho, lógico. No seu caso, você foi ser investigadora de polícia basicamente por um sentimento ligado à ditadura, por exemplo. Quando eu estava no colegial e ainda nós vivíamos, né, uma ditadura, era já uma redemocratização, mas nós vivíamos uma ditadura.
as nossas constituições, os nossos textos constitucionais, 67, 69, né, ainda muito fortes. Embora o ato institucional número 5 já tinha sido afastado, mas ele era muito presente, né? Nós tínhamos os professores falando muito disso. Então, me chocava muito as aulas de história e os professores... Nós começamos a ter aula de filosofia nessa época, no colégio onde eu estudava, em Jaú, e isso me incomodava muito. Me parecia um cenário de um filme de terror. Mas não era um filme de terror, era a verdade. E eu me lembro muito da minha mãe contando, da gente pequena em São Paulo, o medo que ela tinha, né, de cruzar com um policial e as filhas pequenas, então, que ela abaixava os olhos, que ela juntava as três, né, próxima a ela, né, e abaixava os olhos. Então, esse temor, né, que ela nos relatava e fazia de algumas lembranças, isso me inquietava demais, porque eu queria acreditar que isso não era verdade. Num primeiro momento, me aproximei dessa questão toda, querendo inclusive entrar para as carreiras policiais, porque eu achava até que era injusto, não podia ser verdade isso, era absurdo demais. Temor com sinônimo quase de violência mesmo? Porque era absurdo demais entender que aquilo realmente acontecia. Então, eu posso dizer que os meus professores de colégio, e daí a importância, né, da sala de aula, eles realmente me conectaram, né, ao que a minha vida tem sentido, ao todo sentido da minha vida. Foi uma conexão assim, muito rápida e muito grata. Imagino como foi efervescente pela própria natureza do tempo, da idade naquele momento, com 18 anos, a moça, jovem, descobrindo o mundo e tendo o poder de ter uma arma na cintura com 18 anos de idade. Eu falo muito isso. Naquela época nós tínhamos uma outra vivência, né? E aqui uma intimidade, né? A gente não tinha nem beijado na boca e já tinha uma arma na cintura. Então, era muito complicado isso, porque ainda hoje eu acho que o ingresso nas carreiras policiais, ele é muito prematuro. E a formação policial, ainda que seja uma formação bastante interessante, ela não é suficiente, né? Falo de quem esteve por dentro, né, do sistema, olhando de dentro para fora, não é suficiente. Nós não conseguimos preparar suficientemente policial. A gente precisa rever os protocolos policiais de atuação, os protocolos de abordagem, os protocolos de investigação, mas principalmente os protocolos de formação policial. Eu acho que esses protocolos, eles estão absolutamente superados. Na verdade, eles sempre foram insuficientes, mas talvez a gente não tivesse essa certeza num tempo passado, e hoje nós temos essa certeza. E não é possível que ainda a gente assista aberrações, né, como volta e meia a gente enxerga, né, através da imprensa no Brasil e às vezes até no entorno, mas de qualquer maneira vamos falar da nossa casa, do nosso quintal. É absolutamente insustentável que os processos de formação policial continuem caminhando da maneira como sempre caminharam. Nós não chegamos num bom lugar, né, e precisaríamos rever isso. Na ponta dessa relação, até por força da quantidade de presença física na rua e da própria função preventiva ou repressiva, a Polícia Militar talvez não tenha algo a se compor e rever essa formação maior proporcionalmente que a função quase investigatória da Polícia Civil. São 85 mil homens, até os próprios números no estado de São Paulo mostram, com presença direta nas ruas. Outro perfil, muito menor número, né, por causa das características da civil. E aí a gente vê cenas do dia a dia relacionadas à questão de jovens que estão lá também com armas na cintura, formados, preparados para embates físicos e questões emocionais complicadíssimas, se a gente ficar só nesse patamar. Eu lembro na minha formação na academia que eu tinha um professor de armamento e tiro que ele dizia que ser policial, de verdade, é a arte de engolir sapo. E aí ele dizia o seguinte, a gente tem que conseguir, né, ter a cabeça firme no lugar para não reagir, né, com o estômago, não reagir de uma forma visceral e entender que do outro lado tem alguém que não
está cometendo crime, está, enfim, numa função, numa vida muito sofrida muitas vezes, né? A gente sabe que o que envolve a criminalidade, os fatores que determinam, né, a concepção da criminalidade num país, eles são muitos, e muitos deles, né, relacionados à ausência do Estado. A gente tem que ter essa noção. Mas veja, esse professor, de alguma forma, ele conseguiu me tocar com essa fala, mas não é possível que essa fala seja só o que se tem a oferecer na formação de um policial para ele entender que ele precisa ter a calma e não reagir da forma violenta como a gente assiste ainda hoje. Então, a formação emocional, né, ela não existe. E isso eu entendo que não deve ser uma formação apenas, um trabalho apenas de formação, mas deveria ser um trabalho de uma vida. Então, todo policial deveria passar por reciclagens, por acompanhamentos psicológicos, por tratamentos, tratativas, enfim, por uma série de estudos e acompanhamentos durante a vida, porque eles vivem todo o tempo, né, com a adrenalina muito lá em cima, né? Eles vivem o tempo todo sendo questionados e o sistema é muito cruel. A polícia militar e os próprios policiais não gostam quando a gente fala isso, até por conta do sistema que lhes impõe essa subordinação absurda, mas o sistema da polícia militar, ele é muito sofrido. A gente precisa olhar para um policial militar e entender que ele é uma das pessoas que mais apanha de uma forma estrutural. Então, ele tem um regulamento disciplinar que é muito agressivo, ele tem situações, né, de insubordinação que ele não pode trabalhar. É complicado, por exemplo, a gente vê um jogo de policiais, né? E aí o que tem um escalão mais inferior não pode fazer gol, ou tem que deixar o policial, né, o oficial. Quer dizer, isso é um absurdo. Aí a sociedade não acolhe, a sociedade não trata bem, eles não têm equipamentos suficientes, não adianta falar, porque não tem equipamentos suficientes, eles ganham muito mal. Então, todo o sistema, né, sobrecarrega. E como é que a gente acha, enquanto sociedade, que isso vai funcionar? Mas essa ideia, se a gente for para enveredar para outro caminho, mas apenas como um outro recorte, de que temos em outras tantas profissões e estruturas sociais essa ideia de poder, subordinação, disciplina e castas, inclusive, para manutenção de algumas qualificações para uns em detrimento de outros, estão desde o sistema lusitano, nas nossas interferências, né? Sem dúvida nenhuma, mas o que me chama a atenção é a maneira como a insubordinação é tratada dentro, por exemplo, de uma corporação militar. Então, é isso que é, para mim, o mais grave. E aí a gente tem que lembrar que essa pessoa que vai ser vitimizada pelo próprio sistema, ela vai sair para a rua e aí ela vai exercer o poder dela sobre o cidadão. Ou então dentro de casa, né? A gente conhece os números de suicídios entre policiais, de divórcio entre policiais, de violências com filhos, com esposas, enfim. A gente sabe que é bastante complicado tudo isso. Então nós estamos dentro de um sistema absolutamente colapsado e vamos levando como se nada tivesse acontecendo. Dos 18 aos 23 anos, quase ao mesmo tempo investigadora de Polícia Civil em Jaú e na Faculdade de Direito, aí você nos conta que tinha uma questão que já estava pronta. Você sempre quis ser professora. Sempre quis ser professora. Aliás, essa é a formação lá de casa. E é uma formação também que não vem de pai nem de mãe, né? Não sei. Em algum momento, nós três, depois que meu pai faleceu e viemos para Jaú, nós nos unimos muito. Então, não éramos três irmãs. Era uma única pessoa. Se fazia bem para uma, fazia para as três. Se brigava com uma, brigava com as três. E as três, de alguma forma, desenvolveram essa ideia do magistério. A gente sempre quis. Então, nós alimentamos, nos retroalimentamos com isso. E eu queria muito, muito a docência, o magistério de alguma forma. Mas também sabia que eu não podia me afastar do direito. Então, o sonho era ser professora universitária. Nesta época minha da faculdade, a maioria dos professores no Brasil inteiro, não só na IT, mas no Brasil inteiro, vinham de carreiras públicas, promotores, delegados, juízes. Então, eu achava que esse era o meu caminho. Até que eu conheci o Dr. Damásio. E aí o doutor Damásio me disse, não, minha filha, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, você tem que se especializar. E aí ele me colocou, né, dentro de um universo que, enfim, mudou minha vida, porque o caminho era esse. Você levou então a série que você tem aqui na anotação, 11 especializações, 2 mestrados e doutorado.
E a gente continua. É o nosso sonho aí é continuar. Porque eu acho que o professor, a hora que ele para de se qualificar, né, que ele para de estudar, ele também tem que parar de trabalhar, né? Ele não pode continuar. Então, a gente tem que realmente estar se reciclando a todo tempo, a todo momento, né? Se reinventando, acompanhando essa força que vem das gerações novas. E eu quero ficar ali, viu? Eu não quero nem saber. Não me nego. Continuo com a energia da juventude, dos meus alunos, me abasteço neles, me espelho neles. Acho que a gente precisa desse ânimo e dessa potência que vem da juventude. E cada vez mais eu me apaixono pela juventude. Você tem aqui nessa trajetória do nosso recorte, nesse momento da nossa gravação, 25 anos de sala de aula e já advoga desde 1994, a data do Plano Real, a gente estava recordando aqui. Que tal essa questão da relação entre a pesquisadora, a acadêmica, permanente em relação a todas as questões do direito e a prática aqui no dia a dia, né? Naquilo que você fala, puxa, isso aqui eu não posso reagir com o fígado, usando a expressão, porque me incomoda, mas vamos tentar corrigir de outro jeito. Quando eu saio da polícia, eu saio porque eu entendi que não era dentro da polícia que eu poderia ressignificar o sistema. Então, eu saio da polícia e volto os meus olhares para a advocacia. Mas já pensando muito na questão da sala de aula. Eu começo a advogar porque quando eu saio da polícia e eu vou estudar, vou começar as especializações e tudo mais, eu não tinha uma profissão naquele momento. Então, eu tinha a OAB, eu falei, eu vou começar a advogar, porque a advocacia vai poder me colocar num cenário de embate de uma forma mais efetiva. E aí tinha que ser a advocacia criminal. Então, lá naquele momento, eu tinha já uma estrutura eu tinha me preparado para poder fazer ali os meus cursos e tentar buscar um emprego junto em alguma universidade. Tive o privilégio de ser chamada pelas 3 professoras que compunham a direção da faculdade na época que eu entrei na IT, era a professora Fife, a professora Lídia e a professora Yara. Então, elas me trouxeram para dar aula de penal. Mas antes disso eu estava advogando, que era uma forma de eu estar exercendo uma profissão. Estava me qualificando, mas estava advogando. E eu também me encantei com a advocacia e com a possibilidade de, através da advocacia criminal, enfrentar o sistema. E é o que a gente vem fazendo nesses 27 anos, enfrentando um sistema que resiste em ser um sistema inquisitivo, um sistema ditador de uma certa forma, um sistema agressivo demais e que não aceitou a mudança estrutural constitucional que veio com a Constituição de 88. Então, é um sistema que insiste em ser inquisitivo, um sistema que não tem mais espaço desde 1988, mas que insiste em estar presente aí. A gente falava sobre uma questão temporal aqui que é importantíssima do ponto de vista sociológico, político, de formação, de sociedade mesmo, em relação a essa composição da nossa realidade atual, com todas as discussões, às vezes exageradas ou não, de extremos para cá e para lá, quando falamos de ambiente de violência, sistemas e pesos e contrapesos, como se diz. Nós temos o Código Penal, que você milita com ele, com a série de remendos, assim como o Código de Processo Penal, criado lá sob o ambiente de Vargas. Esse é um registro importantíssimo aqui, embora seja óbvio para aqueles que estão nas outras gerações e falam, puxa, não tinha me tocado disso percebido. A gente sai da Constituição de 34 com todas aquelas questões de mudar o panorama do Brasil, República daquela época, vem Vargas com toda a sua mão de ferro e cria o Código de 40, o outro processo 41. Nós passamos depois por ditadura, redemocratização, estamos discutindo aqui vieses conservadores ou liberais ou não, remendando o mesmo papel. Isso é um absurdo. Porque, historicamente, né, nós temos essa ideia, quando um país ele muda o seu panorama, o seu perfil, uma das primeiras questões que ele deve olhar é o sistema de justiça criminal dele, né, e ele precisa adaptar o sistema de justiça criminal ao novo perfil que ele assume. Então, assim aconteceu quando nos tornamos império, quando a gente conseguiu a independência de Portugal em 1822, assim acontece na época da República, quando a gente deixa de ser, né, passa a ser um país republicano, com a proclamação da República. Então, isso vem acontecendo. E assim também aconteceu quando Vargas vem, em 37, com a ditadura Vargas, com a Constituição, fecha o Congresso Nacional e ele sozinho, né,
simplesmente sentadinho no seu gabinete, ele cria um código penal e um código de processo penal novo. O problema está em não pensarmos numa aposentadoria para esses dois instrumentos, são decretos-leis, né? Uma figura que nem existe mais, né? E aí a gente precisaria de tudo novo, né? E não um remendo, porque o remendo, né, essa colcha de retalhos, ela não se conecta do jeito que ela deve se conectar. E a gente trabalha hoje com uma coisa que é muito complicada, Nelson, que é a ideia do direito penal simbólico. A gente trabalha com um populismo muito forte, então é o direito penal de ocasião. Então, porque uma blogueira maltratou um animal, né, um cachorro e tal, e aí vem um deputado e cria uma alteração à lei de maus tratos, que é a lei dos crimes ambientais. E aí, a pena para o sujeito que praticar maus tratos com qualquer animal, ela é uma pena mínima de 1 ano. Mas se por acaso ele maltratar um cachorrinho ou um gatinho, aí a pena é maior. Então, é uma coisa tão absurda. Qualifica o mundo animal estratificando. Assim como nós fizemos com o ser humano. Assim como nós fizemos com o ser humano ao longo da história. E isso tudo é muito prejudicial para a estrutura do sistema de justiça criminal. Isso acontece com a criação de tipos penais novos, com aumento de penas, sem nenhuma estrutura, e acontece com o processo penal também. Então, a gente não consegue conversar sobre política criminal, o que realmente a gente quer, o que realmente a gente espera do país. E ao passo que a sociedade é absorvida por uma ideia de que a criminalização de condutas e o aumento de penas vai salvar a gente desse caos. E não é essa a realidade que se experimenta na história da humanidade. Em nenhum lugar do mundo, nós não temos nenhum registro que o aumento de pena e o aumento de crimes possa, de alguma forma, ter trazido conforto social ou um combate à criminalidade. Nós precisamos entender que não se combate criminalidade colocando pessoas na cadeia, pura e simplesmente, atropelando processos, pura e simplesmente. A gente só consegue com isso mais revolta, mais indignação. Mas aí temos, a gente fala do Congresso Nacional e eu costumo repetir até pelo meu olhar de fora, da experiência profissional aqui de uma casa pública legislativa, de olhar esse meio e falar, olha, quando a gente critica o poder legislativo como consciência cidadã coletiva, a gente está falando do nosso próprio espelho, porque é a nossa refração das nossas posições, sem querer dividir culpa do ponto de vista e nem taxar culpas, mas apenas como um elemento de pensar o seguinte, aí o que você diz é que aí a gente vem com essa questão da causa animal, não que seja o menor importante, estamos tratando de demérito ou mérito aqui, mas de pontuar dentro dessa questão que não é sistêmica e nem é sociológica até do ponto de vista de discussão, se eu compreendi. Aí criamos distorções em cima dos remendos ou de coisas ou muito populistas ou absolutamente casuísticas nesse horizonte. E de outro lado, olhamos para a sociedade, as redes sociais não nos deixam mentir nesse apontamento, há uma cabeça, um viés no comportamento imediatista das pessoas ali, sem pensar, às vezes até, de carcerização, de que é botar, trancar que vai resolver ou que vai ser a panaceia para isso. Isso é muito complicado, Nelson. Isso, se a gente pensar, nós temos essa resposta desde sempre. Quando nós trabalhamos num recorte histórico com a abolição da escravidão no Brasil, imediatamente nós criamos tipos penais para o encarceramento do negro que abre a senzala, coloca ele na rua e aí a gente não quer conviver com isso. Então a gente vai criminalizar a mendicância, criminalizar a vadiagem, como situações onde as pessoas que estão em situação de rua, estavam naquela época em situação de rua, porque saíram do cárcere, literalmente, da escravidão e não tinham nem dinheiro, nem um trabalho, nem nada. Então, ou eles se escondiam nos quilombos, ou eles buscavam aí trabalhos diferentes, ou eles efetivamente estavam nas ruas. E aí a gente começa a entender que isso precisa ser visto como crime para colocar essas pessoas na cadeia. A gente chegou ao ponto de criminalizar a capoeira.
Então, tudo isso acontece num movimento de seletividade. E a gente continua fazendo isso. A gente continua querendo encarcerar as pessoas, a gente continua aceitando a hipervigilância, a gente continua aceitando a falta de respeito às regras do jogo, quando a gente tem, por exemplo, prisões de pessoas que vêm das periferias. Então, vale tudo, né? Os fins justificam os meios. Então, nós rotulamos, entendemos que há a necessidade de uma hipervigilância na população preta, na população pobre, e aí a gente vai simplesmente encarcerando. Assim como nós rotulamos, por exemplo, políticos, né? E aí entendemos que eles devem, né, ser encarcerados, entendemos que vale tudo. E veja, aqui não é uma defesa no seguinte sentido, não devemos punir. Eu não acho isso. Punir é civilizatório. O que nós não podemos é o jogo do vale tudo. E nem podemos ter a falsa ideia de que encarcerando este ou aquele grupo, nós vamos ter algum tipo de melhora nas relações humanas. Não. A gente precisa entender que não tem mais espaço para essa seletividade. De uns tempos para cá, as pequenas concessões, né, que a sociedade foi fazendo para grupos silenciados acabaram despertando aí monstros, né? E hoje a sociedade vai ter que enfrentar esses monstros. Esses monstros são os grupos anti-silenciados e que agora têm pautas identitárias muito bem definidas. Então não dá mais para a gente aceitar, né, o racismo, a homofobia, o machismo. Então são pautas que exigem realmente uma convivência social. E paralelo a isso tudo, nós precisamos entender que existem outros grupos. Não adianta a gente endemonizar o egresso do sistema. A gente precisa abrir espaço para essa pessoa trabalhar, a gente precisa abrir espaço para essa pessoa se qualificar, porque essa exclusão só aumenta a criminalidade, só faz com que ela volte para o sistema criminoso, para a criminalidade, e isso vira uma bola de neve. E a gente tem visto isso, né? Cada vez mais aquela elite, né, que se diz detentora do saber e tudo mais, literalmente encarcerada em grandes condomínios, com a casa toda fechada, não pode abrir um vidro de carro, tem que estar com o carro blindado, tem que estar totalmente reclusa, escondida, porque tem medo da sociedade que vem vindo para cima dela, é uma verdadeira avalanche. É um caminho sem volta, nós precisamos entender. De outro lado, nessas trajetórias todas, quando cada um desses nichos ou status quo são minimamente ou em algum nível mexidos, as reações são assim, meio esquizofrênicas, eu diria. Por exemplo, você trata, sem nenhuma ideia de querer aqui tratar do assunto inteiro, juiz de garantia. Não, pera, está mexendo com as questões de liberdade. Espera lá, será que é nesse âmbito, nesta demanda mesmo? A lei de liberdade econômica ataca de um lado que pode tudo. Bom, mas nem tudo pode. Você vai em regularização fundiária, para citar alguma aqui de bate-pronto, foi feito em 2017 agora, nossa cara aqui, para regularizar aqueles que não têm acesso à terra ou para proteger quem invade sistemas de gado, vegetação em alguns rincões do país onde a força do coronelismo ainda está presente. A gente vive esses... E tudo isso é um jogo de poder. Porque todas as vezes que você tenta trabalhar com algum tipo de acesso civilizatório, né, de uma emancipação civilizatória social, é um bolo só, né? É uma pizza só. Você está tirando um pouquinho dali e você vai dar para outro lado. Então, quando você está tirando de alguém, você vai ter uma reação muito forte. Isso aconteceu também com o sistema de cotas, que até hoje a gente tem ainda muita reação. Então, nós nunca demos espaço, né, para as pautas raciais, antirraciais, né, para a gente poder dar oportunidades devidas, né? A gente tem sim uma dívida histórica com todo o contexto da escravidão no Brasil. E aí, quando a gente pensa nas cotas, as pessoas reagem. Por quê? Porque eu estou tirando a oportunidade dessa elite branca. E a mesma coisa o juiz de garantias. O juiz de garantias, ele fala o seguinte, olha, nós vamos... Na verdade, essa estrutura que vem com o juiz de garantias vem reforçar um sistema que nós temos na Constituição, que é o quê? Cada um tem a sua função. E o juiz, ele não pode confundir a função dele, que é de julgar, com a função de acusar. Então, ele nem pode descer para a função do acusador, que é do Ministério Público, e nem pode
dar algumas dicas para essa função do acusador. Eu costumo dizer o seguinte, Nelson, imagine que nós estamos numa partida de futebol e você tem dois lados, dois times, que é exatamente o que acontece dentro de um processo. Você tem o acusador, que é o Ministério Público, e o defensor, que é o advogado do réu. E são dois embates, que têm regras, que tem toda uma estrutura bem definida, as regras do jogo, o que vale e o que não vale dentro das 4 linhas. Ok, e o juiz? O juiz não pode trabalhar com as estratégias das duas equipes. Como é que seria se o juiz chegasse para um dos técnicos e dissesse, olha, eu estou lá dentro, eu estou vendo, se você colocar um outro lateral, ou se você adiantar a marcação, se você retardar a marcação, você vai ter mais espaço aqui ou ali. Como é que seria esse jogo de futebol se o juiz desse dicas a partir de uma visão privilegiada que ele tem para um dos técnicos? É isso que acontece exatamente quando o Ministério Público tem esse diálogo com o juiz. Ele atravessa a linha do lado de... Ele atravessa a linha. E aí que a gente acaba tendo anulações de processos, como a gente acabou assistindo na questão da Lava Jato. Então, isso não pode. E é esse diálogo todo que, Nelson, ele é estrutural. E, de novo, o sistema punitivo, leigo lá fora, exatamente, não consegue enxergar isso. Mas ele é estrutural. Para quem já esteve no fórum, quem nos ouve, já esteve um dia no fórum, sabe que os fóruns, agora as cidades estão crescendo e a gente está ampliando. Mas vai num fórum antigo, mesmo nos fóruns ainda que resistem um pouco, a sala do juiz e a sala do promotor, elas tinham uma ligação interna. Ainda hoje você vai em fóruns que tem ali uma comarca, Piratininga, tem a sala do juiz e a sala do promotor, porque tem um juiz e um promotor. E do lado de fora está o corredor, onde ficam todas as pessoas, os advogados e tudo mais. Mas o juiz e o promotor, eles podem se comunicar. Eles se comunicam? Não sei. Talvez o juiz que esteja lá e o promotor que esteja lá entenda que cada um tem que estar na sua função, mas isso, estruturalmente, não pode depender de um movimento individual daquele juiz ou daquele promotor que tenha consciência que eles não podem ultrapassar a linha. Mas nós não temos essa certeza, porque quem está do lado de fora, está no escuro, não sabe se aquela porta que une a sala do juiz e do promotor foi por eles aberta e se alguma coisa foi combinada entre eles. Daniela, você está partindo do pressuposto que existe esse diálogo, eu estou partindo do pressuposto que esse diálogo era institucionalizado, tanto que havia uma porta. Por que tinha uma porta? Por que tinha uma porta interna que ligava as salas? É essa a estrutura de todos os fóruns. Então a gente não pode querer não enxergar o que é. E isso, da Constituição de 88 para cá, é absolutamente inviável, é absolutamente banido. Mas há uma resistência toda no sentido de que isso não acabe. A prova do juiz de garantias, da gente não querer e de muitos juízes não aceitarem, outros aceitam, né, que já entendem isso, mas não aceitam a estrutura que vai dizer, olha, o juiz que trabalha no começo, que acaba se aproximando da investigação do Ministério Público, não vai poder trabalhar depois. Porque aquele juiz que trabalha depois, que vai olhar a prova, que vai analisar a prova, ele tem que ter uma absoluta liberdade cognitiva. Ele não pode ter um pensamento previamente estruturado a partir de um diálogo com uma das partes do jogo. Aí eu me pergunto, voltando para a formação policial lá que você está nas 2 vias acadêmicas e tal, se a gente está formando juízes, promotores, defensores, delegados e todos os operadores de direito, os advogados, claro, em todas as suas instâncias, se essa concepção dessa formação sociológica, psicológica, eu diria até emocional, dessa turma dos futuros operadores de direito, se está presente lá na graduação. Olha, eu posso dizer que nas minhas salas de aula eu judio bastante deles e faço eles pensarem, e os trabalhos são todos vinculados para essa linha da criminologia e eu tento muito isso. E posso dizer também que a gente tem um grupo muito forte de professores hoje trabalhando, a gente conversa muito nos congressos e hoje praticamente é uníssono essa necessidade da criminologia, dos alunos entenderem a política criminal. Então eu tenho uma satisfação muito grande quando eu chego, por exemplo, numa audiência com ex-alunos e eu vejo, né, o comportamento que se espera de um juiz que tem a função de julgar,
que não pode acusar, que não pode se aproximar de nenhuma das partes, que tem que estar equidistante, né? Que realmente tem que a sua função, que é maravilhosa, belíssima, democrática, mas é aquela função. Isso vale para o Ministério Público também. Isso vale para o Ministério Público também. Ele é acusatório, fiscal Exatamente. Da lei, e o PowerPoint não se deixa enganar. E aí a gente vê, né, como é que depois de alguns anos, né, o reconhecimento que o PowerPoint estava errado, estava equivocado e que não era para ter acontecido. E aí a gente vai ter o encontro desse substrato todo com a sociedade. E aí é que entra, né, o nosso grande desafio, porque a sociedade está carente. A sociedade, já diziam, né, que quando nós precisamos de heróis é porque nós estamos absolutamente, né, desprotegidos. Sim. Então a sociedade está criando heróis aonde ela menos poderia criar. Um juiz não pode ser um herói, um promotor não pode ser um herói, porque são funções que elas não podem ter esse viés. Quando ela tem esse viés, tem alguma coisa errada. E aí ela fica, ao mesmo tempo, desprotegida, a sociedade, ela fica desprotegida porque ela descobre que o seu herói é um grande vilão, e ao mesmo tempo ela fica mais revoltada com isso, porque esse abandono, né, essa carência que a sociedade acaba tendo nessas situações, como a gente assistiu agora com anulação de processos e tudo mais, deixa a sociedade mais disposta a reagir de uma forma agressiva e a aceitar outras agressões. E como a professora, a pesquisadora, lógico, e a observadora, a cidadã, olha essas gerações desses alunos de direito, né, desde a sua até da filha Marina lá, uma composição ao longo do tempo em relação a esses fragmentos do nosso próprio pensamento e comportamento social. A gente tinha uma ideia há pouco tempo, não muito tempo, porque 10, 20 anos é nada para o ponto de vista histórico, né? De que essas novas gerações, ou a gente estava muito na modernidade líquida, que fala do Bauman, ou muito individualizados, né? Cada vez mais tecnológicos, mas menos reflexivos, de um lado, isso é apenas uma citação, ou de um lado de que nas carreiras de direito, por exemplo, estava se buscando, e nada contra isso, o status social, porque os filhos das boas famílias, dos muros que a gente comentou aqui, ou das classes sociais que têm o melhor conforto, estavam querendo que os seus filhos também tivessem a qualificação dos grandes nomes, né? Chamar de doutor, interessante, o próprio pronome acabou mostrando isso, não é só semântico. Como são as gerações novas que você convive agora? Você, 25 anos, talvez uma boa trajetória para falar. Você sente essas transformações em que nível? Nelson, isso é o meu veículo de motivação. Eu tenho um orgulho muito grande dessa molecada nova e, assim, até puxando um pouquinho, eu brinco muito com a minha filha. A minha filha tem um viés do direito e da sociologia muito forte no trabalho dela e ela tem uma linha de trabalho com a teoria dos direitos da mulher, né? E trabalha muito fortemente com isso, pesquisa muito isso. E eu não tenho dúvida nenhuma, é minha professora. O que eu aprendi com a pesquisa e com a ciência dela, que ela me ensinou, é muito forte. Então, eu consigo enxergar hoje uma troca muito grande que vem dos alunos. Eles estão muito preparados. Eu posso te dizer que de uns menos de 10 anos, pouco menos de 10 anos para cá, criou-se uma atmosfera dentro das universidades, eu estou na IT, mas estou em outras universidades também, criou-se uma atmosfera dentro das universidades muito interessante, de muita garra e de muita inteligência, de escolher as suas lutas e deles entenderem os lugares de fala e deles respeitarem cada um dos vieses que nós temos dentro dos diversos universos que o direito permite e que se refletem, evidentemente. Direito é uma ciência social aplicada, então nós precisamos olhar para a sociedade, a gente precisa desse substrato para poder evoluir. E eles entendem quanto isso é importante, ouvir as vozes das ruas, entender esses reclamos. Então hoje você tem muita gente trabalhando com as pautas identitárias, as questões vinculadas ao mundo LGBTQIA+, as questões vinculadas às pautas discriminatórias, o antirracismo, os direitos das mulheres, então, nem se fale, né? Você tem um universo muito grande de pesquisa nesse trabalho.
os egressos e o sistema carcerário, desde 2015 para cá, quando o Supremo enxerga que nós vivemos um estado absurdo, né, denominado tecnicamente estado de coisas inconstitucional. Significa dizer que dentro do sistema carcerário está em curso um grande crime contra a humanidade. Isso está reconhecido desde 2015, textualmente. Isso vem sendo discutido há muito tempo. Não funciona desse jeito. Não adianta pensarmos que encarcerando sabe, eu escuto relatos de presos. Ontem eu escutei de um ex-preso do sistema, de um egresso, que ele lavava a comida dele. Ele precisava lavar a comida e torcer na camiseta para ele poder se alimentar. Então, isso é absolutamente inacreditável. E não é possível que a gente queira, quando nós transformamos alguém que deve ter um tempo de reflexão, que deve ter um tempo até de encarceramento para entender alguma violência que ele praticou social, quando nós o transformamos em vítima, é impossível imaginar que essa pessoa tem espaço para refletir. Ela não vai conseguir. Se você transforma a pessoa em vítima, ela jamais vai conseguir refletir sobre o erro que ela cometeu. Então, por que a gente fala tanto, não pode bater na criança? Porque a hora que você bate na criança, ela se torna uma vítima daquela agressão toda. E ela não vai conseguir refletir sobre o erro que ela cometeu, que levou o pai, o educador, àquela violência. Porque ela se torna vítima. Então, ela vai ter que suportar a dor que ela tem na condição de vítima. Você não pode fazer isso. Você nunca vai conseguir. Então, isso é básico na psicanálise, na psicologia, na pedagogia. Não é esse o caminho. Então, você tem que fazer com que a pessoa reflita. Se ela não entender o erro que ela cometeu, ela vai voltar a outros erros, ela vai repetir o mesmo erro. E isso a gente precisa entender. Ou a sociedade se organiza e entende que ela precisa ouvir essas vozes, que ela precisa ter calma, que ela precisa saber dividir, né, as fatias de poder, ou a gente não vai evoluir. Na verdade, eu acho que a reação é muito violenta desses grupos identitários e nós vamos chegar em situações bem complicadas. Daniela, quando a gente conversa com você no bate-papo, é quase fácil a parte final da nossa conversa, que a gente chama de fragmentos aqui, né, para absorção dos nossos recortes, daquilo que te incomoda, mas incomoda não no sentido só de protesto, de posicionamento como cidadão, no sentido de não ser cômodo mesmo e não ficar lá do ponto de vista passivo e contribuir com essa relação. Então, fico imaginando aqui a sala de aula exatamente como esse ambiente. Então, para fechar o raciocínio, já que é perceptível as coisas que te incomodam neste viés de provocação da nossa dialética social, vamos chamar assim, onde você se vê em Maria? A sua mãe está falando. A minha mãe, ela nunca aceitou os padrões. Tem uma passagem que nós crescemos ouvindo no momento em que nós estávamos enterrando meu pai. E as pessoas que deviam acolher, né, aquela viúva de 36 anos, com 3 filhas pequenas, fizeram justamente o contrário. Decretaram para ela que nos anos 80, uma mulher com 36 anos, com 3 filhas, obrigatoriamente não teria uma boa trajetória. Seriam 3 meninas perdidas. E minha mãe ali falou, não, ainda que essa seja a regra, ainda que esse seja o caminho, eu vou fazer o que for preciso para elas estudarem, para elas crescerem. Ela não aceitou um padrão social. Ela não aceitou uma regra que não tinha sentido em existir, que não tinha razão em por que não lutar. Então, isso é simbólico demais para nós. E eu passo isso muito, tento passar isso muito, tanto para a Marina como para os meus alunos. Não é assim, né? Então, você pode ser gay, você só não pode dar pinta. Ou seja, você não pode viver a tua individualidade porque você vai incomodar. Não, você pode fazer o que você quiser. Então, isso é o que muito me incomoda e é isso que eu tenho como o espírito da minha mãe, que vem para a gente, que é justamente isso. Você não é obrigado a seguir os padrões. Você não é obrigado, desde que você respeite as pessoas e tudo mais, mas você não é obrigado a se enquadrar porque há uma regra no jogo social estabelecido que você tem que ser daquela forma. Então,
você precisa amar, ser feliz, sem fazer mal a ninguém, mas principalmente se respeitando e respeitando o outro. Então, respeitando a sua individualidade, que pode ou não pode estar dentro de um padrão, e respeitando a individualidade do outro, mesmo que você não goste. Não faz a menor diferença se você gosta ou não gosta, mas você tem que respeitar o direito dele de ser o que ele é. Assim como você tem que ser o que você é, ainda que esse ser o que você é não esteja dentro de um padrão previamente estabelecido. Então, respeite a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência. Eu acho que essa é o grande desafio. Daniela Aparecida Rodrigueiro, do nome de batismo, nascida em São Paulo, vivida na adolescência antes ainda, né, da segunda infância em Jaú, percorrendo toda a trajetória, conversando conosco nesses fragmentos. Muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado conversar conosco e compartilhar com quem está do lado esses recortes aqui do Câmara Foi uma honra, um prazer. A gente ficaria conversando aqui bastante. Eu acho que é muito legal isso tudo, porque isso pode levar, né? Eu acho que inspirar as pessoas a entenderem, né, que dentro dela tem a resposta para tudo, né? E se a gente parar e se ouvir, a gente consegue achar aquele elixir da felicidade, né? Porque o que incomoda muito, eu acho, é a gente ter que ser aquilo que a gente não é. Então, ficar quietinho e conseguir enxergar dentro da gente o que realmente tem dentro de cada um de nós, eu acho que é o grande encantamento que a vida tem. E aí a gente caminha. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Escolha o seu time, vá, faça a sua torcida, mas não fique sempre na arquibancada, na Ponte do Limão em São Paulo, no Parque Antártica, na Arena, seja qual for a sua cor simbólica da vida, do recorte, da sua trajetória. Obrigado, até o nosso próximo Câmara Livre.